diretamente do Brasil. Olá, Olá, bem-vindo! Stephanie. Olá, bem-vindo! Prazer! Muito prazer. Prazer todo meu. Ah, que bom teres aceito este convite, não é? Para vir até aqui à minha página e até Portugal falar um bocadinho sobre um tema que para mim tu és uma referência, que eu tenho acompanhado o teu trabalho aqui através desta Obrigado. caixinha mágica e tenho achado delicioso. Que eu senti assim, eu vou ter que lançar o convite. Eu que agradeço o convite. A gente coloca material, a gente põe as coisas aqui, mas a gente não sabe quantas pessoas vêm, né, e de onde elas são, né? A internet é uma coisa que surpreende a gente bastante, né? Sem dúvida, Uhum. é mesmo mágico podermos assim ter estes conhecimentos que tanto nos acrescentam, pelo menos para mim. Eu digo sempre e tenho vindo a dizer que tudo o que é conhecimento para nós aumenta a nossa sabedoria. Primeiro para Com nós, certeza. para depois podermos usar nos outros. E para usarmos nos outros é no serviço de um bem maior e nunca num julgamento ou numa crítica, porque sinto muito que no desenvolvimento pessoal e no autoconhecimento existe também já esta banalização de todas as pessoas quererem estar ao serviço e quererem utilizar o conhecimento para avaliar e para eu estou aqui, vou-te adivinhar e saber quem tu és. E eu tenho vindo também a desmistificar que, primeiro, utilizamos o autoconhecimento através da linguagem do corpo, da metafísica, da saúde, para nós, e que só ajudamos os outros quando os outros querem ser ajudados. Que não Exatamente. vamos, que não vamos agora estar a olhar para o rosto das pessoas e para os sintomas e dizer, olha, é isto que está por trás, porque às vezes nós temos esta tendência egóica de querer valorizar. E sinto muito de, às vezes, desmistificar que isto é um autoconhecimento para nós, para a evolução pessoal, e depois que isso vai se espelhando no serviço e na ajuda prestada às pessoas que estão à nossa volta. Então, é, eu acho esse conhecimento, ele é um conhecimento assim diferente, né? É um entendimento, na verdade, é um entendimento diferente do desenvolvimento da gente como pessoa, né? É, eu estudo esse negócio de leitura de rosto, eu apontei para lá porque tem um monte de livro ali, né? Eu estudo esse negócio de leitura de rosto desde 93 do milênio passado, né? E é muito interessante poder entender que, no fundo, todos nós, né, humanos, assim, na verdade, assim, todos os seres que são vivos, que estão vivos, pode falar de uma planta a qualquer tipo de animal, ele se desenvolve pela necessidade de sobreviver no ambiente onde ele está. Uhum. Né? Então, assim, se você planta, coloca você planta uma semente, né? Ela vai germinar, ela precisa do sol, dos nutrientes do solo, e ela vai crescer. Se aonde ela está crescendo tem muita sombra, ela vai se desviar à procura de um pouquinho do sol, né? O nosso organismo ele funciona do mesmo jeito, tá? Então, de acordo com a necessidade do nosso inconsciente, né, do nosso, eu vou colocar assim, do nosso sistema reptiliano, né, de sobreviver ao ambiente, é que ele vai se desenvolver e demonstrar as características. A gente tem, por conta do nosso DNA, né, a neurociência fala que a gente traz aí 6 ancestralidades, né, são 6 ancestralidades de carga genética para compor quem a gente é hoje, né, o nosso corpo de hoje. Então, eu tenho a carga genética de 6 ancestrais meus, né? Então, dos meus bisavós para cá, eu tenho a carga genética de todo mundo. E quem vai definir, né, qual parte do DNA vai ser usada, ou qual parte dessa carga genética vai ser utilizada,
é o entendimento do meu inconsciente com relação ao ambiente que eu estou inserido. Então, você olha para uma pessoa, para que servem os olhos, né, da pessoa? Por que os olhos estão lá? Os olhos estão lá para me dar a minha visão de mundo. Então, o quanto ele aparece no ambiente, ou quanto eu preciso, dependendo da necessidade que eu tenho de enxergar o ambiente, é o quanto ele vai estar mais aberto ou não, né? É o quanto ele vai estar mais para frente ou mais para dentro, né? A mesma coisa com relação às minhas orelhas. Então, o tamanho dela está diretamente ligado à necessidade que eu tenho de ouvir o ambiente. Agora, por quê? Né? Se a gente pensa em necessidade de sobrevivência, a gente está falando de medo. Medo que alguma coisa aconteça com a gente e essa alguma coisa acabe tirando a nossa vida, né? Necessidade de sobrevivência é isso. Então, é interessante você poder olhar para o nariz, para os lábios, para a boca, a mandíbula, a estrutura óssea como um todo, né? Os pelos, para que servem os pelos? Né? Os pelos servem para diminuir o atrito da gente. Você pega um animal, quando ele está fugindo de outro, né? Então ele caiu de uma montanha, ele vai bater. A primeira coisa que ele bate são os pelos, né? Ele vai ralar os pelos em alguma pedra ou no chão, ou qualquer coisa que seja. Então, o teu corpo ele é desenvolvido para tua sobrevivência. Esse é o ponto mais importante. Agora, os formatos, né? Os formatos de cada coisa também vão falar da necessidade de sobrevivência, mas eles me trazem características de cada um, né? Eu estava comentando num grupo de estudo que a gente tem, do pessoal que foi aluno meu, né? A gente estava falando sobre cura, como é que funciona, se não funciona, como é que é isso. E aí eu estava falando, eu perdi meu pai semana passada, né? Então, sexta-feira da semana passada ele faleceu, tudo. Bom, eu faço terapia já tem um tempo, né? Da semana passada para cá, eu perdi 6 quilos. E aí você fica, né? Caramba, eu não mudei a alimentação, eu não mudei nada. Eu explico para as pessoas que a gordura, ela vem para a pele da gente para fortalecer a nossa pele, para evitar que invadam o nosso espaço, né? Então imagina que a camada de gordura que eu tenho aqui, ela também reflete os medos internos que eu tenho, né? Então, para que ninguém me invada, eu formo essa camada aqui de proteção. Aí eu fico pensando, né? Que raio de medo que eu, com quase 50 anos, ainda tenho do meu pai, né? Para que ele saindo do planeta, eu perca 6 quilos. O que é que eu não consegui trabalhar ainda no meu inconsciente com relação a tudo que eu passei com ele, né? Todo o crescimento e desenvolvimento que ele me proporcionou, um monte de conhecimento, um monte de coisa bacana, né? Aonde está a necessidade minha de proteção com relação a ele, que foi só ele sair do planeta que 6 quilos a menos. Muito né? interessante esta reflexão. E assim, a alimentação ela não ficou melhor de uma semana para cá, né? Na verdade, ela bagunçou toda de uma semana para cá por conta das ansiedades, né? E dos sentimentos, todo esse conflito de sentimento que a gente tem quando a gente perde alguém que a gente ama, né? Então, eu observo tudo, né? Eu paro para olhar para tudo, eu paro para procurar entender, né? E é lógico, a gente fala de procurar entender, a gente está falando de necessidade de controle,
né? Porque para você entender processo, você só quer entender um processo quando você quer controlar aquele processo, né? Então é interessante e bem bacana poder observar a natureza como ela funciona desse jeito, né? Muito e a nossa natureza, não é? E a nossa natureza própria. Estou aqui a dar-te os sentimentos, eu próprio também te queria dar, não queria perder aqui o raciocínio. Quando tu disseste isto, eu até fiquei. Agora não percebi se era alguém que tinha falecido o pai ou se eras tu. Depois, com a conversa, percebi que era o teu pai e realmente os meus sentimentos e muita força. Imagina. E por aceitares também este convite de vir aqui às redes sociais, não sei se estás com disponibilidade mental para expor, para falar, porque... E tu aceitaste logo tão automaticamente, tão disponível, foi tão fácil articular contigo, uma proximidade, uma empatia, e eu senti assim, uau, fantástico, é maravilhoso, e agora estar a saber esta notícia... e estás a passar por este próprio processo teu interno, não é? Desta reflexão, que se calhar precisava aqui de um certo recolhimento. Agradeço-te imenso esta exposição e estares aqui a partilhar o teu conhecimento e acho que isto acrescenta-nos muito também enquanto seres humanos. E falando aqui um bocadinho deste autoconhecimento, que é nós observarmos a nós próprios, conhecermos os nossos traços, quem nós somos, como é que reagimos, o que é que temos para curar um pouco mais. E é realmente uma perspectiva da vida completamente diferente do que aquilo que nós aprendemos. Com certeza, com certeza. Eu, depois que eu comecei a ver que... Porque, assim, eu comecei a estudar isso em 93, né? Mas eu trabalhava com informática, não tem nada a ver com isso. E a hora que eu comecei a perceber que funcionava comigo, eu fui procurar pesquisar em outras pessoas e vi que funciona com todo mundo igual, não tem discriminação, né? Aí eu comecei a prestar mais atenção nas pessoas e no, como isso poderia ajudar, né, de certa forma. Porque, assim, se tudo isso é desenvolvido por questões de sobrevivência, eu consigo observar características nas pessoas. Então, eu olho para você, eu vejo uma comunicação muito boa, muito leve, apesar de... Como é que eu posso colocar isso? Você é uma pessoa tímida, né? Você é uma pessoa tímida, mas você sabe como se comunicar com as pessoas, ou como expor as tuas sensações, os seus sentimentos. Eu sei que não é tão fácil, né? Eu sei que não é tão fácil, mas você tem facilidade em colocar isso para fora, né? Existem... acho que todo mundo tem um lado tímido, né? Tem uma certa dificuldade em colocar algumas coisas. Tudo depende de quem está na nossa frente. Mas a hora que você observa, né, traços de mandíbula, traços da boca, parece besteira e é simples. Todo mundo nasce sabendo leitura. É que a gente não é tão óbvio que a gente não consegue pensar que é coisa tão óbvia, né? Então, a boca fala da comunicação. Se você presta atenção em pessoas que têm lábio mais fino, você vai ver que a comunicação dela é mais direta e menos sentimental, né? Eu olho para você, que teu lábio não é nem tão fino, nem muito grosso, né? Ele está no meio de caminho. Então, existem momentos onde você se coloca de uma maneira um pouco mais dura e exigente, e outros momentos que você vai lá, abraça as pessoas e a comunicação é completamente diferente, né? Agora, imagina você poder observar uma vaga de emprego, por exemplo, né? Você tem lá uma descrição de cargo numa vaga de emprego. E nessa descrição de cargo, você tem muitos afazeres ali. Você olha para o rosto da pessoa, você sabe se ela é adequada para aquele cargo ou não. Mesmo ela não tendo conhecimento do que ela vai
conhecimento técnico. Porque a empresa ela pode pegar e treinar o conhecimento técnico do seu funcionário e do seu colaborador. E nisso, imagina você conseguir colocar pessoas que gostam de fazer aquilo que gostam para trabalhar com algo que para elas é gostoso e comum e natural, né? Porque todos nós aqui podemos aprender um monte de coisas, né? Todos nós temos mente para isso, mas existem coisas que são mais fáceis, coisas que são mais difíceis. E olhando para o rosto de alguém, a gente consegue ver tudo. Olhando para o corpo da pessoa, a gente consegue entender os processos dela todos, né? Então, isso ajuda, não é que pode ajudar, isso ajuda muita gente, né? Isso é muito legal. Olha, agora me fala. Diz-me uma coisa, a nível da diferença, por exemplo, nas empresas, porque nós, enquanto psicólogos, podemos utilizar a bateria de testes para avaliar a personalidade e os interesses, mas com a leitura do rosto, e eu gosto também de facilidade, e por isso é que vou utilizando outro tipo de recursos também aqui na psicologia, a nível de interpretação das próprias pessoas, e em vez de estar agarrada a baterias de baterias, com a leitura, nós conseguimos perceber logo se aquela pessoa é mais emocional, se é mais racional, se está mais ligada para fazer aquela tarefa ou não. Acaba por facilitar um pouco mais do que estarmos ali com a teoria, para depois percebermos a prática e a avaliação da própria pessoa, não é? É como se calhar utilizar uns testes projetivos, enquanto nós temos a projeção no nosso corpo. Para que estar a submeter muitas vezes àquele processo tão exaustivo e avaliativo, porque as pessoas sentem ao mesmo tempo que também acabam por ser avaliadas, apesar que nós, quando estamos a olhar para os outros, se calhar com a leitura do rosto, também podemos ter esta sensação, se calhar o Peloso está a olhar para mim e está-me a avaliar, o que é que ele está a pensar acerca de mim? E isto depois também é um trabalho interno nosso, que é, eu estou à vontade com isso. E quanto mais autoconhecimento nós temos também e capacidade de flexibilidade e de perceber que o outro está-nos a dizer as coisas não para nos atacar, mas sim se calhar para nos ajudar, e de certeza, eu sinto que, ou tu me poderes avaliar, eu sinto que é para me ajudares. E isto muda logo a nossa interpretação também de estarmos ao pé de pessoas que nos querem ajudar. Mas isto já estava aqui a ir para outro lugar. Mas na própria avaliação, as pessoas, é bem mais fácil nós olharmos para as pessoas e encaixá-las no sítio de acordo com o perfil da personalidade dela, e que nós podemos fazer isto através de uma leitura corporal mais simplista do que propriamente teórica. O que é que sentes acerca disto? Então, quando a gente fala de empresas, né, de contratação de pessoas, eu costumo utilizar da leitura tanto do rosto quanto do corpo como a última ferramenta para escolher a pessoa. Porque, assim, eu tenho todas as características do teu corpo, eu sei, né, qual o potencial que ele tem, eu olho para o teu rosto, eu sei qual o potencial que você tem, mas eu não sei a tua história de vida, a tua história, eu não sei quem te educou, como foi essa educação, eu não sei quais foram as escolas que você passou, quais as dificuldades que você passou, eu sei como o teu organismo reagiu a tudo isso, certo? Quando eu utilizo isso em seleção de pessoas, eu vou olhar o currículo primeiro, eu vou fazer todos os testes psicológicos. Faz na mesma? Ok. Faço. Ok. Por quê? Porque eu preciso entender de todas as opções que você teve, para que lado você focou. Ok. Tá? Então eu preciso entender, porque assim, se eu te colocar numa dinâmica de grupo, Fábio, te colocar numa dinâmica de grupo, eu sei que a sua tendência é liderar o grupo. Por conta dos traços que você tem. Certo? Agora, eu também sei a tendência do como seria essa liderança. Se é uma liderança mais agressiva ou se é uma liderança mais sentimental, né? Mais maternalista. E tudo depende do processo que está ocorrendo.
Só que como é que eu posso ter certeza disso? Colocando em prática. Então, alguns testes psicológicos, eles são necessários para eu entender qual a posição que você está. Ok. Né? Agora, eu tenho uma tarefa a ser feita. Né? Se eu coloco você para liderar pessoas, se eu for trabalhar de maneira competitiva e agressiva, você não vai gostar muito da coisa. Uhum. Porque você gosta de resultados, mas você é uma pessoa que gosta de ver todo mundo junto, todo mundo unido. E na competição, essa união ela não acontece, né? Porque você está competindo. Para competir, alguém vai ganhar e alguém vai perder. Uhum. Uhum. Né? Então, não que assim, nós somos criados para competir, né? Então, se o meu vizinho tem um carro X e o outro Y, eu posso me sentir melhor ou pior também, dependendo do tipo do carro que eu escolho ter, né? E se eu não quiser ter carro, dependendo da sociedade que eu tô, isso pode ser uma afronta ou não, né? Então, tem muitas variáveis dentro do processo. E a beleza de você olhar para o rosto, para o corpo da pessoa, está exatamente nisso. Eu não sei como você cresceu, não sei como você se desenvolveu, mas eu consigo enxergar todas as tendências que a tua natureza fornece. Uhum. Ok. As partes Então, potencializadas ou vulneráveis. exato. Então eu posso te tirar, por exemplo, de um ambiente. Se você cresceu num ambiente competitivo, você não tem traços de competitividade, mas você cresceu num ambiente competitivo, então você aprendeu a ser competitiva. Se eu tiro você desse ambiente e coloco você num ambiente de desenvolvimento humano, onde todos vão se desenvolver da mesma forma, você vai experienciar algo novo, diferente, que vai te satisfazer bem mais do que ficar competindo com pessoas. Interessante. Entende? Então tu sentes que tudo se interliga e mesmo assim ainda há essa necessidade de fazer toda essa bateria. Tu não achas que não dá para simplificar o processo de olhar Dá. e conhecer com a anamnese da própria pessoa e conhecer o caso, a história, o desenvolvimento, a vida intrauterina, que as pessoas têm dificuldade em se relembrar e saber a história de como é que foi a sua gestação, porque de certa maneira muitas vezes as pessoas não comunicam com os pais, não sabem como é que foi o processo da gravidez, mas por norma, se nós soubermos esses passinhos todos, ainda sentes necessidade de fazer essa bateria de testes? Olha, tudo depende do que. Depende do caso. Tudo depende do caso. Né? Se eu for pegar, por exemplo, um trainee, né? Ou um estagiário, ou alguém que nunca trabalhou e que vai começar a trabalhar agora, né? E eu quiser treinar essa pessoa, eu não preciso de nada. Eu olho para as pessoas, eu sei qual é o cargo, a descrição do cargo, eu olho, eu sei quem vai se dar bem, quem vai gostar de trabalhar com aquilo ou não. Né? Tudo depende do que o cargo precisa. Então, se eu preciso de alguém com experiência, eu tenho que olhar um currículo. Né? Eu consigo saber se a pessoa tem tendências à desonestidade, mas assim, eu não sei qual foi a educação que ela recebeu. Né? Então, eu não posso sair julgando de bater o olho e falar, olha, essa pessoa tem traços assim, então não dá para confiar. Isso não existe. Isso não existe. Não existe traço de mentiroso. Vida. Espera aí, fiquei sem aqui Eu tô aqui. bateria e isto caiu, mas vou já colocar aqui a bateria e pôr som que deixei de te ouvir. Desculpa, conta-me. Nossa, é verdade, não nem coloquei para carregar aqui. Ele avisou-me logo. Bateria fraca. Não, então, não dá para olhar para a pessoa e sair dizendo que você é assim, assim, assado. Existem tendências, né?
Eu olho para a tua sobrancelha é mais retinha. Então, juntando a tua sobrancelha com o formato da tua mandíbula, o formato do teu rosto, você tende a ser uma pessoa muito justa, né? De nem favorecer um lado, nem favorecer o outro lado. Qual é a regra? A regra é essa. Então, a gente pode tentar adaptar a regra a algumas coisas, a gente pode tentar modificar a regra por alguns motivos, mas vamos seguir a regra, né? E pelos teus traços eu vejo que a tendência é querer ver todo mundo bem, né? É querer ver todo mundo com o coração quentinho, né? Então, assim, é difícil te colocar num lugar onde eu tenha que cutucar pessoas ou forçar a fazer alguma coisa. Não dá. Não, não dá. Eu, por exemplo, não, eu fui diretora técnica e não gostei de ser diretora técnica. Exatamente por conta do... Veja, traços de liderança você tem. Tá? Bastante, não é um só. Né? Não sei se você é casada, mas se você for casada, quem manda em casa é você, com certeza. Sou mais assim, rígida, mas depois preciso também do amparo da própria pessoa. É muito engraçado a dinâmica, porque sim, tem que ser eu a comandar ali um bocadinho, a ter aquela opinião muito mais formada, controladora em alguns aspectos, mas depois se a pessoa me souber explicar bem, eu sinto muito que se a pessoa me souber levar, leva-me muito bem. Então, e olha que bacana, né? Esse é outro... Vamos pensar agora em relacionamento, marido-mulher, né? Relacionamento entre casal. Vamos pensar que se eu sei como você funciona e você sabe como eu funciono, a gente só vai ter um atrito, a gente só vai brigar, só vai dar errado se a gente não quiser que dê certo. Né? Porque você vai olhar para mim, você vai saber como eu funciono, eu vou olhar para você, fica fácil. Né? Isso, voltando, dentro da empresa, dentro da família, colocando as crianças para brincar junto, a gente sabe a limitação de todo mundo. Né? Então, eu vou botar uma imagenzinha aqui, só um pouquinho. Sim, sim. A gente divide o rosto em 3 partes, né? Então a gente vai dividir em 3 partes. Essa parte superior aqui, ela me mostra como a pessoa pensa. Essa parte do meio, ela me mostra como a pessoa sente. E essa parte de baixo, ela me mostra como a pessoa age, né? Mas tudo isso como tendências, né? Então, o que eu observo? Eu vou observar a largura, né, de cada uma dessas partes, eu vou observar a largura, e eu vou observar, você está vendo aqui que tem divisões, né? Cada uma dessas estruturas, a estrutura óssea, a parte da musculatura, tudo isso vai me trazer informações de como essa cabecinha aqui foi feita para pensar. Essa parte aqui, eu vou olhar a sobrancelha, vou olhar o formato do olho, né? O nariz eu vou olhar de frente, de perfil. Isso vai me dizer quando ela sente, qual é a tendência dela sentir as coisas, né? Então, olhando para os traços, quando eu vejo traços arredondados me falam de sentimentalismo. Traços retos me falam de metodologia. Eu olhando para esse moço aqui, né? Vou tirar isso daqui. É uma cabeça de ovo, ela é completamente arredondada em todas as pontas, não tem traço reto. Então, tudo aquilo que ele recebe de maneira sentimental. Tá? Então, olhando para ele, a tendência, né, de agir é levar em conta tudo aquilo que as pessoas sentem no entorno para agradar todo mundo. A necessidade de agradar todo mundo, a gente vê isso nos traços arredondados, isso faz com que a pessoa tenha uma certa insegurança. Por quê? Porque se ela não agradar alguém e alguém vier reclamar, como tudo isso fala de sentimento, né,
ela vai receber qualquer crítica de maneira sentimental também, seja uma crítica positiva ou negativa, vem tudo de maneira sentimental, né? Então, o interessante está exatamente nisso. A hora que eu olho para você, eu vejo nesta parte do seu rosto alguns traços mais retos, né? E aqui no teu queixo embaixo, ele é um pouco mais retinho também, né? Isso me fala o quê? Você tem um rosto oval, tá? Você traz muito sentimento naquilo que você faz, só que na hora de executar, nesse pedaço aqui, tem muita metodologia, tá? Então, você comentou de controle, né? Você falou de controle. Sim. Essa metodologia que você tem aqui, ela me fala exatamente dessa necessidade de controle. Tá? O lábio, como ele é um pouco mais carnudinho, veja, eu tenho metodologia, ao mesmo tempo que aqui você tem sentimento. Né? Tem bastante sentimento. Então, eu vou executar com método, mas no final da história eu preciso que todos estejam bem com aquilo que eu tô fazendo. Quando a gente vai para análise aqui, né, se a gente pega... A gente pega aqui para analisar... deixa eu levantar um pouquinho a imagem aqui. Pronto. Você vê que tem muitos traços arredondados. E aí o que você enxerga? O lábio acaba sendo fino. Por quê? Eu preciso da metodologia, né? Porque eu tenho muito sentimento. Então, se eu colocar muito sentimento, eu não consigo desenvolver um método para fazer as coisas. Então, a natureza, a tendência da natureza é ela se equilibrar. Então, como tem muito sentimentalismo envolvido, eu trago a metodologia para cá. No teu caso, é um pouquinho o contrário. Como eu tenho bastante metodologia na lateral aqui, eu vou trazer o sentimentalismo para cá. Né? Então, é muito legal. É muito interessante. Eu já tinha também ouvido falar sobre isto e achei assim maravilhoso. Olha, tenho aqui uma pessoa que está a dizer que há 2 anos para cá as pálpebras superiores caíram muito. Tá, isso torna os olhos caídos. Exatamente, sim. Então, eu vou voltar nessa mesma imagem aqui. Deixa eu ver se eu consigo aumentar ela um pouquinho. Mais um pouquinho. Aqui. Então, vamos pensar nessa pálpebra aqui, que foi o que ela falou, que aí o cantinho do olho fica mais caído. Que nem aqui, tá? Então, o que eu vejo aqui? Eu tenho o começo e o final dos olhos, tá? Se eu traçar uma linha reta, você vai ver que no finalzinho, e dá para ver aqui, né? Tem esse cantinho para baixo, tá? Vamos pensar que aqui está a minha visão de vida, o que eu enxergo de tudo aquilo que eu passei, de tudo aquilo que aconteceu, na minha perspectiva de vida, certo? É a minha perspectiva. Por quê? Porque sou eu que estou enxergando tudo. Houveram muitas frustrações nesses últimos 2 anos. Frustrações com aquilo que eu vi. Então, a tendência é eu criar uma camadinha de gordura um pouquinho maior aqui em cima, que é para proteger os meus olhos, né? Proteger de tudo aquilo que eu estou vendo, tá? Então, vai criar uma camadinha maior de gordura aqui, para proteção. E o canto do olho, exatamente porque os sentimentos que eu tenho são sentimentos de tristeza, ele vai vir para baixo. O cantinho aqui ele começa a ficar mais caído. Tá? Então, a hora que você pega uma foto de um adolescente, né, a tua mais nova e a tua hoje, essa diferença de uma foto para outra, a gente consegue entender quais foram os sentimentos e as sensações que a pessoa teve nesse meio de caminho. Interessante. Eu não tenho noção do que a pessoa passou. História, claro que sim. Né? Mas eu tenho noção daquilo que ela sentiu, do como ela reagiu ao que ela passou.
E é como esta zona aqui, não é? Que acaba por formar esta zona aqui. Aqui, frustrações nas ações, será? Na parte do fazer. O que é que tu dirias acerca desta zona que acaba por se... Esse pedaço aqui, né? Quando a gente sorri, né? A gente tem o bigode chinês aqui, né? E tem a maçã do rosto. A maçã do rosto é interessante porque, assim, quanto mais marcada a maçã do rosto, mais as pessoas ouvem aquilo que a gente fala. Tá? E mais carisma, é sério isso, mais carisma a gente tem com as pessoas. Né? Então, qualquer coisa que a gente fala, as pessoas observam aquilo de um jeito diferente. E não é porque a gente fala diferente ou porque tem mais conhecimento ou menos conhecimento, não é isso. É como se fosse um magnetismo natural da pessoa. Tá? Então, quando eu olho para você, eu falei que você tem bastante traços de liderança, porque você sorrindo, né, aparece a maçã do rosto aqui, e além dessa marca, desse bigode chinês aqui, você tem um outro aqui do lado, né? Exato. Né? E esse aqui, né, se você for pegar este livrinho aqui, né? O que o seu rosto revela, ele fala que essa marquinha que você tem aqui é a marca do general, né? É o livro que está falando, não sou eu. É tão giro! Eu adoro. É não sou eu. É tão giro. Então, o que acontece? Quando eu falei de liderança, esse é um traço de liderança bacana, mas é um traço mais comum. A hora que você junta esse bigode chinês com este bigode chinês, assim, a pessoa, ela é um ponto de referência, tá? Ela não precisa fazer nada. As atitudes dela, o que ela faz, as pessoas notam. É como se tivesse uma bandeirinha lá, né, marcando o posicionamento da pessoa. Você entra no metrô, por exemplo, as pessoas viram e te veem. Você não fez nada, você está no meio do povo, junto com todo mundo. A hora que as pessoas olham, elas veem você, por conta dessas marcas. Como isso funciona, eu não sei, mas eu entendo que é um magnetismo natural. Tá? Então, quando você fala do bigode chinês, né, esse aqui mais esse aqui, eu estou falando de liderança. Tem gente... Se você for ver lá a foto do Obama, ele tem um outro mais para trás. Ele tem um segundo aqui, que é o que você tem, e ele tem mais um para trás. Né? Esses são os verdadeiros comandantes, né? Pessoas que nasceram para comandar muita gente. Né? Então, é bem bacana. Mas voltando ao traço, né? Quando eu falo desse aqui para baixo, e eu vejo aquela marquinha do boneco do ventríloco, né? Daqui do canto para baixo, né? Eu estou olhando aqui, se essa parte, né, é a parte da ação, né? Ela fala, deixa eu diminuir um pouquinho aqui, né? Ela fala da ação propriamente dita, né? Porque é exatamente essa parte aqui de baixo. Eu tenho mental, sentimental e ação. Essa marquinha para baixo fala que dentro de tudo aquilo que eu senti durante a minha vida, né, a média das coisas que eu senti, eu fui crítico e quis trabalhar para melhorar tudo aquilo que eu fiz, tudo aquilo que eu executei. E não só o que eu executei, né? Porque isso acaba indo para as outras pessoas no meu entorno também. Então, a chance de eu ser uma pessoa com bastante crítica e que verbaliza isso é grande. Esta zona aqui. Isso, fala de exigência. Você é uma senhora exigente. Bastante, e também tenho uma voz muito crítica cá dentro, no fazer, porque é que não poderia ter feito melhor, e o que é para fazer melhor, e aparece depois a outra parte competitiva, internamente, portanto, interno.
Sim, é sim, interno. muito, muito, muito presente. Mais, faz mais, tu és capaz de mais, vá lá, lança-te, Melhora, né? Você já melhora, chegou nesse ponto, agora como é que você pode melhorar isso? sem dúvida, Né? portanto. E é muito interessante, este autoconhecimento é delicioso porque nos permite ter uma consciência completamente diferente e uma responsabilidade pela nossa vida muito mais valiosa, porque olhamos para nós com outra doçura e outra delícia, Com porque certeza. acabamos por perceber o que é que nós somos na nossa potencialidade, nas nossas fragilidades e não colocamos tanta exigência no de fora, no dos outros. E acabamos por estar muito mais centrados e focados em nós e que quando nós estamos focados em nós não significa que estamos a ser egoístas, pelo menos eu sinto isso. Significa que estamos a aprimorar-nos, a olhar para nós e à nossa volta isso espelha-se, porque nós temos outra doçura e temos outra visão com o mundo e com as pessoas que estão ao nosso redor, porque não somos tão exigentes com eles, porque estamos centrados em nós. Quando nós somos muito exigentes com os outros é porque nós estamos tão centrados em nós. Exato. E assim, o que a gente precisa atentar, quando a gente entende do processo, né? Então, eu sou uma pessoa exigente, eu sou uma pessoa que está sempre querendo melhorar e fazer diferente, fazer melhor e trabalhar os processos. Eu nunca estou satisfeito, né? Então, quem já fez aula comigo sabe, o meu material está sempre melhorando, está sempre aumentando, está sempre sendo refeito, porque a minha crítica é maior do que de qualquer outra pessoa. E é Você, dura! você nunca viu o meu material, então a primeira vez que você olha, você pode gostar, você pode não gostar, não importa, não é que não importa, importa muito para mim. Só que como eu estou acostumado a ver aquilo toda hora, eu acho que quem está olhando já está acostumado com aquilo e é mais do mesmo, então a gente precisa inovar e precisa fazer diferente. Eu estou acostumado. Você nunca viu. Para você, a primeira impressão é a primeira impressão, ok. Né? Mas eu estou vendo desde lá de trás. Então, a gente precisa tomar cuidado, porque as pessoas que têm isso aqui muito marcado, elas têm uma tendência muito grande a desenvolver diabetes, por exemplo. Né? E sentes isso porquê? Porque não conseguem usufruir do prazer de ser aquela criança, de saborear o prazer da vida. Perfeito. Perfeito. E é exatamente isso. Porque eu acabei de terminar um processo aqui, né? Eu acabei de terminar, ao invés de eu comemorar e falar, cara, terminei, né? Isso mesmo, Encerrou aquele processo, eu já fico, bom, esse aqui eu terminei agora, o que eu vou fazer para melhorar? Né? E o fulano agora vai ver isso aqui, se ele pensar algo errado e diferente, veja, tem um lance do ego ali querendo se superar, né? Mas aí eu posso colocar no pensamento do outro, eu estou pensando o que o outro poderia estar pensando. O outro não está nem aí para mim, mas eu que estou colocando você dentro do contexto e criando todo um diálogo, um processo aqui dentro. Se eu tenho isso aqui marcado, eu posso me tornar uma pessoa extremamente negativa. Não quer dizer que eu seja, mas eu posso me tornar. Então, é interessante a gente entender o processo, né? Porque tudo que é caído, tudo que é flácido, para baixo, ele fala de uma certa frustração. E o sentimento de frustração, ele é do dono do corpo. Ele não depende do ambiente. Porque o ambiente pode ser o ambiente mais maravilhoso do planeta. A tua sensação é tua. Né? Então tem gente que gosta de praia, tem gente que não gosta de praia e mora na praia. Tem gente que gosta de mato e mora no interior. Agora, você gosta, ok. Você não gosta, ok. Você sabe o que você gosta e o que você não gosta. Por que você insiste em fazer algo que não te agrada? Né? O ser humano é o animal que mais tem possibilidades de mudança.
né? Então, é o que eu estava falando. Acabei de perder meu pai, foram 6 quilos a menos. Fábio, você está fazendo terapia tem mais de ano? Né? Precisou ele falecer para... O que acontece, né? Entenda seus processos. Eu estudo o rosto, eu estudo o corpo, eu estou me vendo, eu sei de um monte de coisa e a gente não sabe nada. Isso, Ao mesmo tempo, a gente não sabe nada. nada. Sem dúvida nenhuma. E isso é que é sabedoria. A gente apanha da gente mesmo. É verdade, agora disseste tudo, sem dúvida, sem dúvida. Mas pronto, vai ajudando estes processos de desenvolvimento interno, de fazer terapia, de percebermos, de nos olharmos ao espelho, perceber como é que nós estamos, que emoções estão refletidas na nossa cara, as nossas ações, e eu acho que isso ajuda-nos também bastante a saber um bocadinho daquilo que nós achamos que sabemos. Perfeito, que nós achamos que sabemos, porque no fundo, né, no fundo, eu vi que perguntaram aqui sobre as covinhas, né? Na maçã do rosto, sim. Então, a maçã do rosto, ela fala de liderança, né? Então, quanto mais carnudinha, né, mais sentimental é o estilo da liderança. Porque se ela for muito seca, né, ela está falando de uma liderança mais impositiva, tá? A covinha, aqui em cima eu nunca vi covinha, tá? Não vi, mas eu já vi aqui do lado na bochecha. Uhum. E aí, eu tenho algumas descrições diferentes em vários livros, né? Tem livro que fala o seguinte, que você tem facilidade em lidar com pessoas, porque essa covinha, ela remete à infância, né? Então, as pessoas vão olhar para você vão lembrar de uma criança. Fofura. Então, é como se você conseguisse que as pessoas fizessem aquilo que você quer de maneira mais fácil. Em outros livros, em outras literaturas, eu tenho que essa cova, ela fala da perda de um ente querido, muito querido. Tá? Então, assim, são coisas para a gente observar. Uhum. Tá? Eu já vi funcionar das duas formas. Okay. Né? Uhum. Então, são coisas para a gente observar. Uhum. Eu tenho, por exemplo, os filhos de um amigo, de um casal de amigos meus que eu vi nascerem, né? E eles têm a marquinha da covinha aqui desde pequenos. Tá? Então, ela pode falar de separação dos pais, ela pode falar da perda de um ente querido, enfim, as crianças que eu vi nascer, a mais velha está com quase 18 anos, né? Ela tem a marca e até agora ninguém morreu. Uhum. A família é a família que se dá bem, que é tudo muito tranquilo, né? Então, não vi nesse sentido. Mas eu vi que as pessoas meio que fazem aquilo que as coisas que ela pede, porque ela tem um carisma muito grande, né? Então, nesse sentido, a coisa funciona. Basta a gente observar. E há traços que se podem desenvolver na vida intrauterina? Tu falaste um bocadinho da epigenética, mais ou menos, já num webinar ou numa formação que até deste aqui uns dias à hora do almoço, que eu andava ali com o telemóvel, havia dias estava na escola e andava ali com um bocado de dificuldade, mas falaste um bocadinho da concepção da própria vida e que o estado emotivo dos pais vai influenciar ali o desenvolvimento das células. Há traços que depois se podem desenvolver por essa aquisição da vida intrauterina? Assim, eu estou com esse livro aqui, esse livro é novo, tá? O Tempo no Corpo. Esse Genovino Ferri, ele é italiano. Tu tinhas falado nele também lá, sim. Então, ele é italiano, tá aí do seu ladinho. Ok. Né? E esse livro é novo, ele lançou aqui no Brasil em setembro, outubro desse ano, né? E ele fala um pouquinho da parte intrauterina ali. Mas vamos pensar no seguinte,
tudo que funciona no corpo da gente está ligado à parte hormonal, tá? Então, existem hormônios no meu corpo para o crescimento dos ossos, para o crescimento dos músculos, né? E o que define a quantidade desses hormônios no corpo da gente é exatamente a necessidade daquilo que o ambiente pede para a gente. Quando a gente está dentro do corpo da nossa mãe, né? A gente acabou de ser fecundado ali, existe a necessidade do óvulo que acabou de ser fecundado de se prender ao endométrio, né? De começar uma ligação simbiótica com a mãe para poder absorver a energia, porque senão ele não vai ser, não vai eclodir, não vai nascer, né? Ele vai ser ejetado. Alguns estudos dizem que você já traz ali de dentro do útero alguns possíveis traumas, por exemplo, a claustrofobia, o medo de altura, né? Então, alguns medos eles podem ter origem lá dentro do útero. Só que dentro do útero, a gente tem praticamente só a parte do cérebro reptiliano funcionando. Tá? Então, e outra, a gente não tem a consciência do que está acontecendo. Né? Porque a consciência a gente desenvolve bem depois de ter nascido. Né? Então, assim, as sensações que nós tivemos dentro do útero da mãe também são guardadas, né, em memórias celulares, e elas também são guardadas, mas como sensações. Né? E essas sensações elas podem aparecer de acordo com aquilo que a gente experiencia no dia a dia, exatamente por conta da chuva hormonal que a gente tem dentro da barriga da mãe e que a gente tem no nosso dia a dia. Então, por exemplo, minha mãe passou por alguma dificuldade, não sei, pode ser de relacionamento com meu pai, pode ter sido financeiro, pode ter sido no trabalho, enfim. Isso vai fazer o líquido amniótico ficar meio amargo, ou ficar meio ácido, ou ficar de alguma forma que vai me incomodar, certo? E isso vai liberar certos hormônios dentro de mim. Uhum. Dependendo da situação que eu passe hoje, eu posso liberar essa mesma carga hormonal dentro do meu corpo, e isso fazer referência, né, no meu inconsciente com algo que eu passei lá dentro do útero. Uhum. E aí essa situação que eu não consigo lidar hoje, ela pode ter tido a origem lá no útero. E aí você me pergunta, Fábio, como é que eu resolvo isso? Se eu soubesse, eu ia estar milionário hoje, com certeza, né? Mas eu acredito que a terapia, né, um bom psicólogo, um bom psicanalista, ele possa te ajudar bastante, porque, como eu estava dizendo, nós somos o único animal no planeta que consegue aprender tudo, né? Então, se alguém fez a lâmpada que está aí em cima de você, você também consegue fazer. Tudo que você precisa é estudar. Exatamente. E ter vontade. Mais do que estudar, ter vontade. É vontade. O entusiasmo pela vida e de querer efetivamente modificar o seu estado emotivo, os seus traumas, as suas aprendizagens, esta disponibilidade mental que é muito interessante. Olha, outra situação relativamente aqui à língua. Olha, relativamente a ti, eu sei que tu dás cursos. Eu já ia fazer aqui várias perguntas, mas eu acho que esta é essencial. Tu dás cursos. Como é que as pessoas de Portugal podem aprender contigo? Tu dás consultas. Como é que é a tua vida profissional para a malta aqui de Portugal poder conhecer e poder chegar até ti sem sentirem... sei que estás nas redes sociais, no Instagram, muita informação e conteúdo tu tens partilhado e muito obrigada por esse teu serviço à humanidade. Mas para as pessoas poderem ir mais fundo, como é que é?
eu só fazia, até 2019, 2020, eu só fazia atendimento. Eu também trabalho com massagem, né? Então, massagem, quiropraxia, reiki, barra de axis. Então, eu estava pegando mais para esse lado. E aí, pessoalmente, lógico, você está apertando um músculo, né? Você está fazendo a massagem, apertando o músculo. E a pessoa sente dor, né? Dependendo do músculo, do local do corpo, isso me traz uma informação, tá? E aí eu vou traduzindo toda essa dinâmica do que está acontecendo no teu inconsciente, por que ele está causando isso no teu físico. Agora, depois que veio a pandemia, veio essa coisa do online, né? E veio para ficar. Então, o que eu faço com as pessoas? Existe a leitura, que a gente pode sentar, né, um de frente para o outro, que nem a gente está fazendo aqui, e com as tuas fotos, eu traduzo o que o teu corpo está me dizendo, né? Então as pessoas me mandam foto, deixa eu botar aqui, peraí. Elas me mandam foto de frente, né, e de perfil, né? E nessa de frente perfil eu consigo enxergar os traços, né? E eu vou fazendo a leitura para a pessoa do jeito que ela me mandou a foto. Tem gente que quer saber do corpo todo, então me manda a foto do corpo inteiro, porque cada parte do corpo ela vai me trazer uma informação diferente. Eu sei, por exemplo, do como você enxergou a união dos teus pais pelo formato do teu peito. Né? Então, por exemplo, tem peito que ele está apontando para frente, tem peito que o bico está cada um para um lado, né? Ou para cima ou para baixo. Um peito, você pega muito nos fisiculturistas, né? O bico do peito para baixo. Tá? O bico do peito ele me fala, de certa forma, de amor próprio. Né? Então, o posicionamento dele me diz como é o teu amor próprio. E a musculatura no entorno me fala de todo o teu lado sentimental, né? Então, se você está bem com seus sentimentos ou não, eu vejo na estrutura muscular ali, né? Então, depois que veio a pandemia, além das aulas, porque antes eu dava aula só de rosto, aí eu montei todo o material de corpo e fiz aula de rosto e corpo. Então, existem aulas, a grande maioria online. Eu tenho bem mais de 50 alunos aí em Portugal, né, que já fizeram curso comigo. Portugal, Espanha, do Japão, né, teve uma moça do Japão, ela é brasileira, está lá no Japão e me seguia há mais de 10 anos. Quando foi para o online, ela falou, não, eu tenho que conversar com você agora. Né, vou aproveitar esta oportunidade maravilhosa. Né? E eu admito para você que eu fiquei muito surpreso com isso. Eu não tinha noção do quanto isso chegava nas pessoas, né? E, enfim, então é mais ou menos assim hoje. A consulta, a leitura, ela dura mais ou menos 2 horas, né? E a gente aborda o que a pessoa quiser abordar. Porque, assim, se você virar para mim e falar, não, eu tenho curiosidade, eu quero saber quem eu sou, você sabe quem é, você não precisa de mim para isso, né? Agora, tem alguma dificuldade, tem alguma coisa que você não consegue trabalhar e que você queira abordar, aí a gente marca a consulta e faz alguma coisa. Porque aí, eu olhando para o teu rosto, olhando para o teu corpo, eu posso te dar exercícios para fazer. Né? Então, olha, para isso que você está querendo, vamos trabalhar uma panturrilha, vamos mudar o teu penteado, vamos mudar aqui o formato, por exemplo, né? Vamos mudar o formato da tua sobrancelha, né? Ai, porque eu sou muito irritada e eu brigo com todo mundo, então vamos fazer diferente. Cadê aqui? Né? Vamos colocar, cadê? Aqui. Vamos fazer diferente, né? Vamos mudar esse formato aqui, ó. Aqui eu ainda estou brigando, aqui está quase chorando,
né? Então, coisas que você pode fazer para te ajudar no dia a dia a vencer processos, né? Até porque eu posso trabalhar a tua sobrancelha de várias formas diferentes, né? Eu posso trabalhar o teu cabelo de várias formas diferentes. Você pode trabalhar a tua musculatura de formas diferentes. Com a maquilhagem, eu ouvi também pessoas a falar no teu curso, eu pondo Sim. aqui, no teu curso não, aqui nas lives Nos que tu vídeos. fizeste, sim, nos vídeos. Portanto, Mara, sim, respondendo à tua questão, podes melhorar e consegues voltar ao normal, depende do que é voltar ao normal, mas melhorar, tem que ver qual é o seu melhorar sem normal, né? dúvida. E não é não chatear porque nunca chateias, portanto ninguém nos chateia, estamos cá todos para ter voz no mundo e para fazer as perguntas. E sem dúvida que sim, que Fábio, fazes consultas para Portugal, como é que funciona? Funciona, a pessoa, é só entrar em contato comigo, a gente combina um horário e faz, não tem problema. Isso aí é bem tranquilo, né? É só um horário bom para todo mundo, tá tudo certo. Agora, o voltar a ter o olho do jeito que ele era antes, veja, se isso aqui cai, isso cai por um motivo, tá? Então vamos pensar que isso aqui foi o teu ponto de vista, o teu olhar para o mundo, ele se tornou algo triste, tá? Por quê? Porque você passou por várias coisas, você passou por vários processos que te trouxeram essa tristeza. Ela foi instalada dentro de você, né? A gente está conversando aqui com uma senhora psicóloga, né? Então, você pode fazer terapia, é uma boa saída, né? Outra coisa, se a tristeza foi instalada em você, quer dizer que aquilo que você faz no teu dia a dia te agrada menos do que deveria. Então, você precisa procurar algo que te agrade mais. E aí você não precisa da terapia, você precisa vivenciar coisas mais alegres, né? Agora, se você não conseguir vivenciar coisas mais alegres, vai para a terapia. Né? Acho que ela já entendeu a mensagem. Não é nada que ela não saiba já. Não, porque é exatamente isso. Quando alguém vira para mim e fala, não, eu quero ter o corpo que eu tinha quando eu tinha 20 anos de idade. O que você tinha de consciência aos 20 anos de idade? Aos 20 anos de idade, a gente tem muitos sonhos. A gente não entende praticamente nada da vida, né? Não que a gente entenda depois de mais velho, né? Mas o que acontece é que você tem vivências, e as tuas vivências até os 20 anos de idade, pelo menos da grande maioria, traz mais esperança do que tristeza, né? Agora, para você ter um corpo daquele, de novo, você precisa fazer tudo aquilo que você fazia antes. Você tinha disposição para ir atrás do que você quer. Você não escutava tanto, porque a gente está no final da adolescência, então a gente não escutava tanto a opinião dos outros, a gente tinha a nossa, e ia atrás do que a gente queria, né? E mesmo que não fosse muito correto, a gente fazia o que não era muito correto, né? Porque a gente não queria fazer mal para ninguém, mas a gente também não tinha noção do funcionamento das regras do jeito que a gente tem hoje. Então, a gente precisa observar tudo isso. Eu nunca mais vou ter o corpo de 20 anos de idade, mas eu posso ter a mesma vitalidade de quando eu tinha 20 anos de idade. Tudo depende das minhas atitudes hoje, né? A terapia ajuda muito, mas se você não tiver atitude e só ficar lá no blá, 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 não vai resolver nada. Sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. Olha, espetacular. A nível de cursos, como é que funciona? Eu não estou com nenhum marcado para agora sim, para o final do ano, mas normalmente eles funcionam de finais de semana, né? Então, eu tenho um curso básico, intermediário e um avançado. O básico é um final de semana.
o intermediário são 2 finais de semana, e o avançado são 4 finais de semana. Né? São 16, 32 e 64 horas, onde eu ensino a olhar tudo, né? E não só olhar, o curso ele é prático, então a gente tem a parte teórica num dia, e no segundo dia a gente tem a parte prática, que é a leitura do aluno, se ele quiser ser lido. Né? Se eu quiser ser lido. Se ele quiser ser lido. Tem gente que tem receio de exposição, né? Mas a ideia não é a exposição. A ideia é você entender o teu processo. E quando a gente olha para o outro, a gente presta muita atenção no outro daquilo que está dentro da gente. Então é muito mais fácil eu enxergar, além do você, problemas que estão dentro de mim. Né? Então, várias vezes, em vários cursos, a gente tem relato, nossa, eu estava olhando, a Carla está sendo lida, nossa, mas serviu tanto para mim o que você falou para ela. Né? Porque, no fundo e no final da história, todos somos humanos e todos passamos por problemas semelhantes. Todo mundo tem problema. Não é ninguém tem a vida maravilhosa e feliz. Eu lembro até hoje a primeira vez que eu comecei a olhar atores e atrizes, né, que são pessoas famosas, pessoas que têm bastante dinheiro. Imagina, eu estava com 24, 25 anos, faz um tempinho. E eu olhei e falei, nossa, olha, ela tem peito caído, nossa, o glúteo dele também é todo retraído ali. Aí eu comecei a olhar e falar, gente, eles têm problema igual a gente. Isso não é exclusividade minha. Eu não sou o cara que só se fere, não sou só eu. Né? Foi um choque. Foi um choque. O que podemos depois trazer, a grande surpresa é que se eles conseguiram atingir ou fazer alguma coisa que para nós é inspirador, nós também podemos chegar aí. E o mais interessante, né? A grande maioria dos atores, mas a grande maioria mesmo, sem sacanagem, eles não têm vocação nenhuma para ser ator. Né? O ser ator foi trabalhar uma dificuldade que eles tinham, foi trabalhar uma necessidade que eles tinham, uma necessidade de conseguir se colocar no mundo, e de repente foi lá, fez um curso de teatro, fez alguma coisa nesse sentido e despontou. Tá? Foi trabalhando mais uma deficiência do que nasci para isso. Do condom. Exato. Especificamente. Exato. Interessante essa perspectiva. Obrigada. Muito legal mesmo. Olha, Fábio, agradeço imenso aqui a tua partilha, a tua conversa, a tua generosidade, humildade também. Senti mesmo muito, assim, isto em ti, a falar sobre este tema, porque eu sinto também que há já muita banalização. E não sei como é que está no Brasil, mas aqui em Portugal já há muito desenvolvimento pessoal e é ótimo expandir, mas também já há muitas pessoas a quererem avaliar, interpretar e pronto, acho que há aqui já assim umas mesclas e principalmente trazer à consciência de uma forma tão humilde aquilo que tu transmites acerca das nossas características e daquilo que é visível acerca de nós, não é? E tu falares um bocadinho, olha, sobre esta aqui, como tu és, como não és, mas a doçura que tu trazes nessa interpretação e também assim, essa parte, porque é invasor nós estamos a ser descobertos quem nós somos de verdade, não é? Nem todas as pessoas, como tu disseste, gostam de ser então, vistas desta maneira. Então agora aquela pessoa que está ali tem traço de controlador, é uma pessoa que manda lá em casa no marido. Então aquela psicóloga até que fala tanto é tímida. Afinal de contas, não é? As pessoas pensam que há uma redoma e que a pessoa é de determinado tipo de maneira, mas como tu disseste, somos humanos. E é muito bonito trazer já a consciência desta doçura como tu falaste,
e eu própria também estar deste lado, como reage face àquilo que tu também estás a interpretar e a dizer, não é? Portanto, acho que houve aqui uma data de conteúdos latentes que penso que possam inspirar também outras pessoas a quererem se conhecer de uma forma amorosa e poder também olhar para os outros de uma forma amorosa, como tu olhaste para mim e como tu vais olhando aqui para estas pessoas que também te fizeram estas perguntas. Eu não sei nem o que falar. Eu tenho mais é que agradecer a você pelo convite, pela oportunidade, de verdade. Eu sou tímido, não parece, mas eu sou tímido, sabe? Então, e uma das coisas que me fez conseguir dar aula hoje foi exatamente a timidez. Foi a forma que eu aprendi de trabalhar a exposição, né? Porque imagina se eu tivesse com 16, 17 anos e você estivesse me olhando, eu ia olhar para trás para ver se você não estava olhando para alguém que estava para lá, porque eu não imaginava que pudesse ser comigo, né? Então a gente traz um monte de coisa assim, e é na vivência que a gente aprende. Então a ferramenta da leitura de rosto, ela me ajudou muito a entender a minha natureza e colocar isso para fora, né? E trabalhar isso de um jeito diferente. Então, em alguns lugares ela é banalizada, como você falou aí, mas imagina o seguinte, se Hitler estudou isso, né? Se isso foi utilizado na guerra, é porque existe um potencial absurdamente grande de funcionamento. Agora, você tem uma ferramenta, né? Você tem uma ferramenta, você tem alguma coisa, né? O que você vai fazer com essa ferramenta é teu, né? É você quem define. Eu optei e gosto de ajudar pessoas a se superarem como eu me superei. Se funcionou para mim, que sou uma pessoa comum, padrão, não tem nada de excepcional, pode funcionar com todo mundo. Né? Então é nesse sentido. Né? Eu agradeço muito, de verdade, a oportunidade de estar aqui contigo, de verdade mesmo. Obrigado. Obrigada, e vamos falando, vou também seguindo o teu trabalho e brevemente entro em contato contigo. E, se você quiser fazer uma outra live qualquer outro dia, abordando alguns outros tópicos, ai, estou bom! Olha, bum, bum, bum! Que delícia! Eu quero, vamos combinar. Eu acho fantástico trazer isto à consciência das pessoas e para mim, para nós, para todos. Acho que, e muitas pessoas aqui de Portugal também não te conheciam, a Mara ainda agora estava a dizer, a Helena, outras pessoas também que têm estado comigo, e eu acho que é maravilhoso podermos todos descobrir um pouco mais e ir mais fundo em conjunto, e eu recebo-te aqui 1, 2, 3, sempre que quiseres vir e vamos combinar a próxima. Não, eu estou falando sério. Se você, porque assim, hoje a gente falou de uma maneira bem superficial e geral. Se você quiser aprofundar em algum ponto, se você quiser, a gente marca outras e só monta o roteirinho e a gente vai falando em várias diferentes, não tem problema. Vamos combinar, Fábio, vamos combinar. Agora, vamos combinar os dois, sendo que 2 semaninhas não vamos conseguir, porque entretanto não vai dar, depois eu te explico porquê, não vai dar, mas depois em dezembro podemos regressar e combinar aqui umas lives a falar sobre alguns pontos específicos e trazer este tema para cá, que eu tenho todo o prazer em te receber. Com certeza. Então, olha, está combinado. Vamos assinar, fechado, selado. Muito obrigada e olha, muita força também para ter este momento teu de catarse e de purga, de certa maneira. Estamos todos a purgar um bocadinho. Estamos, todos. Os últimos 2 anos foram, né? Intensos, sim, muito intensos. Mas estamos cá neste caminho e é bom viver. Pelo menos eu gosto de viver. Eu também. Eu prefiro estar aqui. Eu também, sem dúvida. Muito obrigada. Alguma dúvida podem mandar para nós ou mandar ao Fábio e fazer as perguntas.
e vão-nos deixando também algumas questões que queiram ver respondidas para trazermos nas nossas lives e nas nossas conversas com todo o gosto. É isso aí. Mandem bastante pergunta para ela, que assim ela escreve tudo e pergunta para mim da próxima vez. Tá ótimo. Tá, eu adoro, eu adoro. Tá lá, tá lá. As pessoas que me seguem sabem, né? Elas perguntam no WhatsApp, no próprio Instagram. Cara, às vezes eu demoro um pouquinho, mas eu respondo todo mundo. Eu não gosto de deixar ninguém sem resposta, não. A pessoa já teve o trabalho, né, de ficar me olhando, de ficar me assistindo, né? Tem uma pergunta, não custa responder, né? Eu acho que é o mínimo que a gente pode fazer. Eu percebo-te. Olha, mesmo assim eu dou consultas, amanhã tenho um evento, hoje estou cheio de consultas, Ai, que delícia. Nem sei se vou conseguir almoçar, mas eu ainda tenho as redes sociais e eu respondo sempre às pessoas porque sinto que esta humanidade que está aqui dentro e que estamos aqui ao serviço não é só para ser bonito e para expor e para crescer e para o mundo digital, entre aspas, que existe. Há outra conexão que existe aqui bem maior. E é isso que eu quero pelo menos manter e sentir aqui deste lado, e já sinto que do teu também, e acho que isto vamos fazer aqui umas belas lives para ajudar as pessoas. Combinado. Combinado. Tá bom? Beijo. Obrigada por tudo, um beijinho e muito amor no coração. Para nós todos. Obrigada, beijinhos. Obrigada a todos desse lado e até breve.